Fala, fanáticos por futebol. Tudo na boa? Rapaziada, o que aconteceu nesse fim de semana foi muito mais do que futebol. Foi história. Porque depois de 302 dias, ele voltou. E não foi qualquer volta. Tô falando do Paulinho do Palmeiras. Quase 10 meses longe dos gramados, por uma lesão séria por cirurgia, por um processo que muita gente não vê. Porque o torcedor vê o jogo, mas não vê o bastidor. Os dias de dor, os treinos sozinho, a recuperação lenta e principalmente a cabeça. Porque chega uma hora que o jogador se pergunta: será que eu volto igual? Será que meu corpo aguenta? E isso pesa. Mas aí chegou o momento. Clássico. Palmeiras x Santos, Allianz Parque cheio, clima pesado, jogo grande. E ele entra, segundo até os 29 minutos. Agora imagina a cena. Quase um ano fora pressão lá em cima, torcida olhando o jogo pegado. E mesmo assim, ele não se escondeu. Buscou o jogo, tentou jogadas, participou e teve o momento, a chance. Dentro da área, finalização de perto e por muito pouco não marcou. A bola passou raspando. Agora pensa comigo. Se esse gol entra, seria uma das histórias mais marcantes do campeonato. Mas mesmo sem o gol já foi gigante. Porque o mais difícil não é fazer o gol, é voltar. E depois do jogo, veio o desabafo. E ali você entende tudo. Meses de luta, muita resiliência, dificuldades físicas e mentais, disse que precisou buscar ajuda de todas as formas, física, emocional, psicológica. E isso mostra um lado que pouca gente vê. Jogador também sofre. E tem um detalhe muito importante. Ele falou que mesmo estando no clube, não se sentia totalmente dentro do grupo porque não estava no dia a dia do campo. E isso pesa demais. Mas o elenco ajudou, deu suporte, manteve ele próximo, fortaleceu a volta. Agora tem outro ponto que muda tudo. O cuidado do Palmeiras, nada de pressa. Cirurgia, recuperação completa, recondicionamento físico. Foram meses até esse momento. E isso mostra algo claro. O clube pensou no longo prazo, porque seria fácil acelerar, colocar antes, arriscar, tentar resolver rápido. Mas não fizeram isso. E agora, ele volta mais seguro. Agora entra um ponto que pouca gente está falando, a expectativa. Porque quando o Palmeiras contratou o Paulinho, foi investimento alto, expectativa de ser protagonista, expectativa de decidir jogos. E aí veio a lesão e tudo mudou. Enquanto ele estava fora, o time se reorganizou, outros jogadores cresceram, o esquema se adaptou. Ou seja, ele não volta com o espaço garantido, ele volta para reconquistar. E isso no futebol é difícil, porque depende de muita coisa. Desempenho, ritmo, confiança, oportunidade, mas tem uma verdade. Jogador decisivo não fica fora. Se ele voltar bem, ele joga. Simples assim. E é isso que torna essa história ainda maior. Não é só uma volta, é uma possível virada de temporada, porque se ele recuperar o nível, o Palmeiras ganha um reforço gigante, sem contratar ninguém. E em temporada longa, isso decide título. Agora, sendo bem direto com você, o primeiro passo já foi dado, e foi enorme. Agora é sequência, minutos, ritmo, confiança, até voltar ao auge. Agora eu quero saber de você. O Paulinho pode voltar ao nível que tinha antes? Ou vai precisar de mais tempo? Comenta aqui embaixo. E claro, se você é fanático por futebol de verdade, já deixa o like e se inscreve porque aqui você encontra tudo isso e muito mais. E para fechar esse vídeo eu quero deixar um momento para você refletir. A gente viu aqui uma história de luta, de espera e de recomeço. E na vida, nem sempre o tempo é o que a gente quer. Às vezes demora, às vezes dói, às vezes parece que não vai dar. Mas a Bíblia diz em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ou seja, quem persevera, se renova, quem não desiste, volta mais forte. Então mesmo quando estiver difícil, continua, porque sua volta pode ser ainda maior do que a sua queda. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.